Para isso, contaremos com a presença dos pesquisadores Mariuri Ishihara, doutora em epidemiologia e vice-coordenadora do SIDAX. Ela compartilhará conosco a experiência das coortes de 100 milhões de brasileiros e de nascimentos, tá bom? Agora eu gostaria de chamar para apresentar Mariuri Ishihara. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou apresentar as coortes de 100 milhões de brasileiros e a coorte de nascimentos, que são as bases de dados que nós aqui no SIDAX produzimos e que vimos utilizando, né, para a produção de conhecimento científico e para subsidiar as políticas públicas e também para subsidiar a gestão, né? Então, as coortes, tanto de 100 milhões de brasileiros como de nascimentos, elas se tornam ferramentas importantes que trazem dados individualizados, integrados, né, e que é um avanço, né, como grande base de dados para a análise de determinantes sociais e de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas. E com essas coortes epidemiológicas, é um momento em que nós temos se dá um marco, né, para grandes perspectivas da pesquisa em saúde global, usando grande volume de dados, e de uma grande mudança nas análises epidemiológicas que se possam ter com essas coortes. Então, as coortes, tanto de 100 milhões como a de nascimentos, elas trazem essa perspectiva e essa potencialidade para a pesquisa global, porque elas têm um Big N, né? Maurício já comentou isso, 130 milhões de brasileiros, além de 28 milhões de nascidos vivos na coorte de nascimento. Então, ela tem uma estrutura, não só do Big N, mas também uma estrutura longitudinal, considerando que é possível acompanhar individualmente cada pessoa que entrou na coorte, tanto de nascimento quanto de coorte de 100 milhões, durante toda a vida que ela participa, né, no momento em que ela entra na base de dados. Então, é possível, com isso, monitorar os eventos de saúde, identificar essa relação da exposição, né, dessa temporalidade entre exposição e doença, e também verificar, né, quais são os fatores associados com essas doenças, né, relacionadas à exposição e a associação entre exposição e doença. É importante que esses dados trazem como potencialidade para análise da saúde global é que a gente pode, pelo seu grande número de registros de indivíduos, analisar a ocorrência de eventos raros. Então, eventos raros não só na sua análise global, mas também eventos raros no sentido de sua estratificação. É possível ver um evento raro por idade, por gênero, né, por raça. E isso traz uma grande possibilidade de trazer novos conhecimentos, né, a esses eventos. Também é possível analisar os grupos vulneráveis. Dentro da coorte de 100 milhões e também na coorte de nascimentos, é possível a gente avaliar uma série de populações vulnerabilizadas, como ribeirinhos, como quilombolas, como indígenas, né? E explorando, portanto, essa heterogeneidade da associação entre exposição e doença, né? Também é importante dizer que é uma oportunidade muito grande de se avaliar os programas os programas, as políticas públicas e também as intervenções de saúde. E essas intervenções, esses programas e essas políticas, elas podem ser analisadas tanto isoladamente quanto também interativamente, né? Eu posso avaliar, por exemplo, se o programa Bolsa Família ele tem efeito, mas também, gente, eu vou tirar a máscara, tá? Porque fico sem respirar. A gente pode avaliar tanto essas políticas, programas e intervenções isoladamente, como também o efeito interativo delas, né, nas doenças. Além disso, esse grande número de dados e essa estrutura que a gente tem usando dados secundários, a gente tem a possibilidade de sempre ter
nas coortes os mesmos números de registro de indivíduos, considerando que não vamos ter perda de participantes, né? Normalmente, quando a gente faz coleta, né, Conceição está aqui, no uso de dados primários, ela sabe, né, do projeto ELSA, das coortes do ELSA, que durante o tempo, decorrer do tempo, o acompanhamento dos participantes da coorte fica um pouco difícil, porque as pessoas ou não querem mais participar, ou a gente não encontra mais, ou mudaram de residência, morreram. Então, a gente não tem mais como acompanhar esses indivíduos. No caso dos participantes, né, das coortes de 100 milhões de nascidos vivos, elas vão estar sempre com as informações delas registradas. Então, isso é uma grande vantagem. E a outra vantagem é que a gente pode utilizar essas informações das coortes, adicionando novas exposições e novos desfechos de saúde. Isso potencializa o uso dessas coortes. E o que é que tornou possível a construção das coortes epidemiológicas? Vou passar muito rápido, porque Maurício já falou isso pela manhã, né? É claro que já foi comentado que só pôde ser feita essas coortes a partir da criação do SIDAX em 2016, tanto para processar e vincular grande volume de dados administrativos, quanto para poder construir todo um arcabouço, né, de manejo desses dados, de modo que nós hoje, como também foi citado, somos uma grande referência na área de ciência de dados, na área de segurança, na área de privacidade da informação. Eu vou passar muito rápido aqui, também vou passar rápido a questão da vinculação dos dados, porque todo mundo já está sabendo, mas vou só dizer que nós vinculamos os dados através de duas formas, dois métodos. Um método que é um método determinístico, né, exato, onde a gente tem um número de identificação comum entre as bases de dados, e isso é o que a gente sempre quis na saúde, né? Ter um identificador único, um CPF, um RG, ou então um número de saúde do Cartão Nacional de Saúde que se tentou implantar e que não se conseguiu, né, para que a gente pudesse ter as informações com a sua possibilidade de match exato. E não é o que temos ainda, vamos ver se com a mudança, né, com a nova mudança, hajam melhores perspectivas de construirmos um sistema de informação mais integrados e possíveis de ser melhor utilizados pelos gestores e também pelos pesquisadores. E o outro método é o procedimento de linkage através da indexação, que é o SIDAX-RL, que vincula os nascimentos, os óbitos, as hospitalizações, as notificações de doença, né, à população da linha de base da coorte, né? A gente já sabe também do artigo científico que está publicado no BMC e que todo mundo pode ter os seus detalhes. Maurício também já apresentou o ecossistema de dados, acho que Trude colocou hoje a importância de ter um ecossistema de dados onde se identifica que dados, né, a gente tem globalmente para que a gente possa utilizar, né, para poder responder a questões científicas, e a gente sempre pensa que é possível, através do ecossistema de dados administrativos do Brasil, responder a uma série de perguntas científicas, né, que possam estar relacionadas à sociedade brasileira, e hoje a gente pensa também que possam estar relacionadas à saúde global, na perspectiva de responder a questões mais globalmente. Então, o que a gente, Maurício já mostrou também, a gente tem um grande ecossistema de dados, e hoje, com novos projetos que vêm sendo adicionados ao SIDAX, a gente incluiu também os dados climáticos, né, como os dados, tanto os dados das estações de clima, né, como também os modelos de análise, né, de dados, como também a imagem satélite. Então, a gente vem possibilitando ter novas bases de dados para que a gente possa analisar melhor a situação de saúde com essas coortes, né? Então, só lembrando aqui, e a gente aí vou dar um pouco mais de detalhe, como é que a gente construiu a coorte, para ficar, às vezes não fica muito claro, que a coorte de 100 milhões de brasileiros, ela foi criada a partir do Cadastro Único, que foi uma grande oportunidade no Brasil de ter um grande contingente de brasileiros, né, registrados num único sistema, né, de dados, que chega a mais de 50% da população brasileira,
registrada num único sistema e que tem dados importantes, que são os dados sociodemográficos. É muito difícil a gente ter dados sociodemográficos nas bases de saúde e em outras bases. E esse cadastro trouxe a possibilidade de ter indivíduos, né, com essas informações. Então, é um banco extremamente importante, né, para identificar uma população com esses dados sociodemográficos e, além disso, ter indivíduos que possam estar linkados com programas sociais, né? E eu trouxe que, através da coleta dessas informações pelos formulários, e tem toda uma gestão do cadastro único, uma gestão municipal, uma gestão estadual e uma gestão federal, unindo governo federal, unindo o sistema de assistência social, né? O sistema de gestão municipal, federal e estadual, consegue coletar essas informações, gerando essa grande base de dados, que é o cadastro único, que faz conexão com todos os programas sociais que são de interesse tanto para o município, quanto para o Estado, quanto para o governo federal. Especificamente para o governo federal, a gente tem, aqui no SIDAX, a gente tem acesso, né, a 3 grandes programas sociais, que é o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o Cisternas. Então, como foi que nós construímos a coorte a partir desse cadastro único, né? O cadastro único é uma base extremamente complexa, é uma base onde as pessoas, quando entram, elas não saem, é uma base que tem para gestão administrativa desse cadastro, no governo federal, no estado e no município. Eles têm uma repetição dos indivíduos, ou seja, se eu tenho um backup de uma base para um ano, ele vai ter aquelas pessoas que foram registradas naquele ano, mas ela repete todas as outras que foram anteriores e que estavam registradas anteriormente e que também tinham registros válidos e registros não válidos. Então, para a gente poder fazer a coorte, a gente teve que verificar um único registro em toda a base do cadastro único, ver qual foi o primeiro registro desse indivíduo para que possa contar como a data que esse indivíduo registrado no cadastro único entra na coorte, né, e avaliar quais são as várias informações que ele tem, principalmente em relação ao número de identificação social, porque ele recebe várias identificações sociais. Então, tem 10, 15, 20 identificações sociais para um único indivíduo, ao longo de todos esses anos que o cadastro único foi criado, que foi a partir de 2004. Então, isso faz com que a complexidade de você ter uma coorte de participantes é extremamente difícil de reduzir essa grande base de dados a um único registro singular que vá sendo acompanhado ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, até 2018, se não me engano, a gente tinha mais de 150 milhões de registros e na coorte a gente ficou com 131 milhões de registros. Então, a gente teve que reduzir 20 milhões de registros nas situações em que não tinha NIS, ou o NIS estava pendente, ou algumas informações estavam pendentes. Então, a gente teve que fazer uma série de duplicações e, além de colocar o indivíduo naquela data realmente que ele entrou na coorte. A outra coisa é que essa data de entrada, como eu falei, é a primeira data de entrada e ela precisa ter uma entrada válida, ou seja, se ela não tem um NIS, ela não entrou na coorte, né? Então, ela só vai entrar na coorte se aquele NIS que estava pendente, ou que as informações estavam pendentes, elas são atualizadas mais no futuro no backup, e aí a gente tem, portanto, a validação de que aquela pessoa entrou naquela data, né? Então, para agregar, né, as informações de outras bases de dados a essa população que a gente chama de população do baseline, a gente trabalha com os programas sociais, como eu falei, principalmente Cisterna, Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, e identifica esses indivíduos ao longo do tempo através dos NISes que ela recebeu aquele programa. O Bolsa Família é o mais complexo de todos, porque o Bolsa Família, eles recebem
por mês, é mensal. Esse NIS, ele muda ao longo do tempo, como eu falei, tem indivíduo que tem 10, 15 NISes, então esse NIS que ele recebeu, por exemplo, nos primeiros 6 meses, pode ser não ser o mesmo NIS que ele recebe no outro ano, ele interrompeu o recebimento, voltou a receber no outro ano, então tem que fazer todo esse acompanhamento do indivíduo para saber qual foi o NIS que ele recebeu aquela Bolsa Família, aquele benefício. Minha Casa Minha Vida, como é o único pontual, só recebe uma unidade, e se externa também, como recebe só uma unidade, é mais fácil de manter o NIS. Porém, Bolsa Família não. Bolsa Família tem indivíduos que recebem 10 anos Bolsa Família. Então, durante esse tempo, esse NIS pode ter mudado ao longo do tempo, e para poder vincular esse NIS a esse indivíduo no baseline, ele precisa ter essa informação acertada, ajustada. E os desfechos de saúde, a gente não tem um identificador comum. Então, a gente precisa fazer a indexação, né, dos indivíduos, dos registros, ao baseline da coorte, através desse algoritmo que foi desenvolvido, que foi o SIDAX-RL, e que faz a indexação através dos 5 atributos, que é o nome da mãe, sexo, idade e data de nascimento ou município de residência. Bom, então aqui a gente tem o conceito, né, da coorte de 100 milhões de brasileiros. A gente tem, portanto, a população que a gente conseguiu deduplicar, trabalhar a partir do cadastro único. Então, entre 2001 e 2018, a gente tem mais de 131 milhões, como o Maurício falou, e a esse baseline, essa população, então, são adicionados, anexados os outros registros, tanto de programa social, quanto de dados de saúde. Dessa coorte, que todo mundo pensa, e Samila está aqui, né, Samila? Todo mundo pensa que essa coorte está assim, toda já linkada, e que a gente basta só extrair. Não é assim que funciona. A gente tem a coorte toda identificada, quem são os indivíduos que estão linkados, e quando é solicitada uma extração para análise de determinantes sociais ou para avaliação de políticas, então, a partir daí, é que esses indivíduos que foram linkados, né, a partir do que o pesquisador quer analisar, a população que ele quer analisar, as variáveis que ele quer analisar, então são feitas as extrações naquele momento em que o pesquisador solicita essas informações. Então, assim, mas a coorte não está pronta? Não, ela não está pronta. Ela está pronta no sentido de que a gente sabe quem é que está vinculado, mas para a extração é preciso fazer toda a identificação dos vinculados, então fazer a extração e, a partir daí, construir a estrutura longitudinal da população, das variáveis, para que sejam feitas as análises, tanto de determinantes sociais, quanto de avaliação de impacto. Então, para a coorte de 100 milhões, assim, bem rapidinho, qual é a característica dentro dessa população? A gente tem mais de 131 milhões de indivíduos, que pertencem a mais de 35 milhões de famílias, composta principalmente por crianças e adultos jovens, 52,4% é composta por mulheres, a maioria é pardo e branco, né? Então 55,8% é pardo, 30,7% é branco, e a gente tem um componente pequeno de indígenas, asiáticos e pretos. 73,5% mora na área urbana, 52,2% com 16 anos e mais completaram o ensino fundamental ou médio, e 12,2% não frequentaram escola. 67,9% tinham acesso ao sistema público de saneamento e 42,3% de esgotamento sanitário. Esse perfil todo da coorte está publicado, né, nessa publicação do International Epidemiological Journal Epidemiological. A coorte de nascimentos, ela é, na verdade, um resultado dessa junção do baseline, né, da coorte, com o sistema de nascidos vivos. Então, essa junção dessas duas bases de dados gera a coorte de nascimentos, que tem em torno de 28 milhões de nascidos vivos, né? E tivemos que ter duas estratégias de vinculação, porque as bases de dados, às vezes, mudam suas versões, né, mudam as suas características, a sua coleta de dados, os seus formulários. Então, tivemos duas formas de
construir essa coorte. Uma, através da vinculação das mães do sistema de nascidos vivos com o baseline, né, gerando em torno de 53,3% da população identificada, vinculada, e depois vincular as crianças que estavam registradas no cadastro único, em torno de 16 milhões de indivíduos. Para aquelas crianças que foram vinculadas, cujas mães não foram identificadas, se buscou, né, essas mães lá no cadastro único. E aí se identificou quem eram as suas mães, para poder identificar quem eram as crianças que foram vinculadas ao baseline e construir, portanto, a coorte de nascimento. Essa coorte, ela, portanto, tem a potencialidade de realizar pesquisas potenciais, determinantes sociais e ambientais, o impacto de políticas públicas no nascimento, crescimento, morbidade e sobrevida, né? Essa coorte, o perfil dela, ela, no período de 2001 a 2015, ela tem mães muito mais jovens do que a população em geral, em torno de menos de 20 anos, na coorte de nascimentos, em torno de 25%, enquanto na população em geral é 15%. Tem mais mães solteiras, em torno de 58%, em comparação com a população brasileira, 43%. Tem menos indivíduos, né, mães com menor escolaridade, 52%, em relação à população brasileira, que é 69%. Teve mais partos vaginais, né, 60% das mães tiveram filhos através de partos vaginais, ao contrário maior que a população brasileira, em 42%, e a gente consegue identificar em torno de 83 mil crianças indígenas e 37 mil crianças quilombolas, o que é possível fazer análise dessas populações tradicionais. Para poder trabalhar com essas coortes, é óbvio que muitas capacidades tiveram que ser adquiridas, né, pelos pesquisadores, pelos gestores, pelas pessoas que vêm trabalhando com ciência de dados, né, e vêm manejando e tratando esses dados. Então, não só teve que se aprender e aplicar novos métodos estatísticos para analisar os efeitos dos determinantes sociais, pensar bem qual é o modelo explicativo para se analisar quais são os fatores que realmente estão associados com esses desfechos e essas exposições, e para avaliar o impacto da atenção primária na saúde materno-infantil. E, para isso, se precisou também usar as abordagens quase experimentais, né, para avaliar o impacto das políticas públicas, né, tanto do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Cisternas. E vários experimentos foram feitos para se ver o efeito em diversos desfechos de saúde. No desfecho de materno-infantil, crescimento e desenvolvimento, prematuridade, baixo peso ao nascer, mortalidade materno-infantil, nas doenças infecciosas, tuberculose, hanseníase, HIV/AIDS, sífilis, gestacional e congênita, dengue, chikungunya, zika, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, câncer, saúde mental. Então, uma diversidade de desfechos, né, vem sendo analisados, né, após esse linkage, para que a gente possa avaliar qual é o impacto, né, além também de aplicação de metodologias para desenvolvimento de controles sintéticos, para que a gente possa amplificar a possibilidade de compartilhamento dessas coortes e poder ter um melhor desenvolvimento metodológico e análises mais ajustadas, né? Um outro aspecto importantíssimo é que a gente precisou desenvolver capacidades para consolidação e governança da gestão de dados e procedimento de segurança e privacidade da informação. Não vou me detalhar aqui também, porque eu acho que vocês também já tiveram acesso, mas só lembrando que a gente segue os princípios FAIR para a gestão de dados, né, governança e gestão de dados, e nós estamos trabalhando, estamos já concluindo o compartilhamento dos metadados atraídos da coorte de 100 milhões e da coorte de nascimento já estão públicos, né? O aprimoramento da gestão e tratamento de dados, né, que nós vemos trabalhando na perspectiva de melhorar a vinculação, melhorar a interoperabilidade, melhorar os métodos de anonimização para atender à Lei Geral de Proteção de Dados,
e começar a analisar essa coorte, pensando nessa análise federada de dados, nessa global, numa perspectiva de analisar, né, esses dados com outras perspectivas e outras possibilidades. Além disso, o aprimoramento do acesso. Acho que o acesso, esse aprimoramento do acesso, a gente ainda está nesse desenvolvimento, né, que nós precisamos ver como vamos trabalhar com acesso aos dados nessa perspectiva da saúde global, pensando na atividades vinculados com gestores, principalmente gestores do Ministério da Saúde, onde a gente precisaria estar pensando como gerar determinadas bases de dados qualificadas, vinculadas, para que os gestores de saúde pudessem ter acesso para análise, né? Atualmente, os pesquisadores que têm acesso aos dados são os pesquisadores de instituições parceiras, né? Aonde é o critério de ter um projeto em parceria com o SIDAX, de ter o trabalho de acesso a um plano de dados com um projeto, né, ético e acesso a uma máquina virtual. Eu vou passar muito rapidamente os datasets que nós extraímos para determinantes sociais. E lembrando que esses resultados, esses importantes resultados científicos, eles podem subsidiar as políticas públicas. Acho que nós estamos num momento em que é possível estar, né, com os resultados que obtivemos nesse período de experiência do SIDAX, poder negociar nesse novo governo, nessa nova fase, acho que todos os conhecimentos produzidos, as evidências produzidas, né, para poder negociar uma políticas sociais, mas também políticas públicas que reduzam as iniquidades em saúde, melhorando o acesso a serviços de saúde, melhorando as intervenções, né, e programas na área de saúde. Né? Lembrando apenas que nós temos um comitê gestor hoje das coortes para administrar essa possibilidade, não só de melhoria e como tornar essas coortes acessíveis para que questões possam estar dentro de uma agenda estratégica e possam estar sendo respondidas por essas coortes. Só queria finalizar, então, 2 minutos, que as estratégias, né, para fortalecer essa rede colaborativa, usando a coorte de 100 milhões e a coorte de nascimentos, ela segue numa perspectiva da podendo avançar na produção de conhecimentos aonde existam lacunas relativas a essa saúde, né, pesquisar eventos e exposições raras que não são facilmente analisadas, quer dizer, não só com a nossa coorte, não só com a melhoria dos nossos dados, mas também de possibilidade de fazer análise federada de dados, né, enfrentar os desafios metodológicos, não, os desafios que a gente pode estar tendo problemas com dados em um determinado país e que a gente não está enfrentando isso, mas que a gente pode trabalhar com esse enfrentamento dessas metodologias que possam dar conta de determinado tipo de dado, né? E aumentar a troca de informações, quer dizer, é muito importante que essa troca de informações dos usuários da coorte façam com que os membros dos grupos de pesquisadores da rede colaborativa possam estar trocando essas informações e melhorando a sua análise. Né? Apoiar novas abordagens e métodos para essa infraestrutura tecnológica para que a pesquisa ela aconteça com as coortes de 100 milhões de nascimentos, né? Garantindo essa segurança e a privacidade da informação, permitir o acesso controlado a esse conjunto de dados, quer dizer, a gente precisa avançar nessa
porque não é só o acesso ao dado que são extraídos, mas o acesso dos dados que já estão extraídos e que já foram utilizados, e que a gente possa discutir o reuso desses dados na perspectiva de ampliar a sua utilização, né? Além de promover o desenvolvimento da carreira na pesquisa, quer dizer, quando as coortes elas estão sendo utilizadas, os métodos estão sendo desenvolvidos, as pessoas estão sendo treinadas, é super importante que a gente possa ter novas lideranças de pesquisa e que essas pessoas possam estar